Boa noite, irmãos. A graça e a paz estejam com todos vocês. Que nesta noite nós possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para prestar um culto ao nosso Deus. Nesta noite fria, muitas pessoas não saem de casa, ficam em casa, mas nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero que nessa noite você seja bem feliz, porque você está aqui nessa noite exatamente para isso, para glorificar o nome do Senhor, tá bom? Nós vamos orar agora nesse instante, nessa abertura. Nós estaremos orando ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos dando sabedoria, para que nós possamos, ao cultuar o Senhor nesta noite, Ele esteja feliz. O Senhor esteja feliz com o nosso culto. Isso é importante, porque tudo tem que ser feito para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo e eterno nome, Senhor. Pai querido, nesta noite, Deus, quando o teu povo, Senhor Jesus, os teus servos, as suas servas, Senhor, estão aqui, ó Deus, para te cultuar, Senhor Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que tudo que vier no nosso coração, Senhor, seja do teu agrado, Senhor Jesus. Pai de amor, abençoe, Senhor, cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Abençoe os jovens, as crianças, as mulheres, os homens. Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. E que nesta noite, ó Deus, nós possamos, Senhor, estar felizes, porque nós estamos na tua presença. Nós louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos felizes, porque o Senhor nos ama, e nós também amamos o Senhor, e nos colocamos diante do Senhor nessa noite, para te cultuar. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Nós vamos fazer uma leitura do texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8a. Tá bom? Jeremias, capítulo de número 21. Nós já está aqui para os irmãos também acompanhar, Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Eu estarei lendo a minha versão aqui, e os irmãos estarão acompanhando, tá bom? O texto da palavra de Deus. Pode ser que a minha versão seja um pouquinho diferente, mas não vai ter problema, tá bom? Os irmãos podem ficar tranquilos. Então, o livro de Jeremias diz assim, no capítulo 21. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhes Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sanfodias, filho de Manassés. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma das suas maravilhas, e assim ele se retiverá de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhe: digam a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou a ponto de vomitar contra vocês, estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão nas suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam vocês do lado de fora do muro. Eu os reunirei dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com a mão poderosa e o braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão
de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor: entregarei o rei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade, que sobreviver à peste e à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhe a vida. Eles o matarás a espada sem piedade e nem misericórdia. Não terá deles nenhuma compaixão. E na parte A do versículo 8 diz assim: digam a este povo, assim diz o Senhor. Interessante esse texto, a gente não vai pregar, né? Hoje é bom a gente volta para pregar, mas é interessante esse texto, irmãos, que nos chama a atenção. Os irmãos estão lendo, e os irmãos ficam um pouquinho assustados, né? Com o conteúdo do texto que nós lemos essa noite. Mas nós vemos nesse texto aqui, irmãos, apenas uma palavrinha, de que forma que Deus age, da forma em que Deus age. É interessante nós entendermos que Deus não suporta o pecado, seja do lado que for. Interessante, né? Nós temos que entender isso. E no capítulo 21, ele vai falar exatamente sobre a palavra do Senhor que veio a Jeremias, né? Da parte do Senhor, quando o rei Zedequias, que não estava fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor então chama Jeremias, quando o Senhor envia Jeremias para falar para o povo a respeito do que o Senhor queria. Então, o Senhor fala para Jeremias, fala para o rei Zedequias, que se eles não mudarem a maneira de agir, se eles não fazerem a minha vontade, eu mesmo, o Senhor, os enviarei a Nabucodonosor, e eu os castigarei por causa do pecado de vocês. Então o nosso Deus, irmãos, só uma palavra aqui, não? O nosso Deus, o Senhor, ele não suporta o pecado. Ele age de forma em que muitas vezes a gente fica pensando, poxa vida, né? De uma forma tão terrível, mas o nosso Deus, ele não suporta. E aí na parte A do versículo número 8, ele diz: diga a este povo, assim diz o Senhor. Então não foi Jeremias que falou, não foi Zedequias, não foi Nabucodonosor, não foi ninguém, foi o Senhor que falou. Então no versículo 8 deixa bem claro: assim diz o Senhor. E nessa noite, quando nós vamos estar ouvindo o pastor Genivaldo pregando, nós temos que ter essa consciência, né? Não é o pastor Genivaldo que vai pregar, mas assim diz o Senhor, para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou estar convidando os irmãos nesse momento a ficarem de pé. Nós estaremos cantando o hino 396. Cantando o hino 396. Os irmãos que tiveram, esperamos que dá para pôr aqui, né? 396. Eu acabei de patronar para o Lucas, né, Lucas? 396, nós vamos estar cantando esse hino. Quero que os irmãos cantem com todo amor, com todo fervor, com desejo no coração. Obrigado, irmã Maria Luísa. Que Deus possa nos abençoar, tá bom? Thank you.
Deus. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Nós cantamos, louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus para a honra e glória dele. Eu vou convidar a irmã Márcia. Irmã Márcia está ali? Tá? Vou convidar a irmã Márcia. Ela estará apresentando um número agora especial. E com certeza nós ficaremos muito felizes em ouvir esse número da irmã Márcia, né? Porque o hino, o louvor ao Senhor, enche o nosso coração de alegria. Então nós temos que estar felizes por isso, porque o hino de louvor, ele enche o nosso coração, porque o nome do Senhor é exaltado, é glorificado, e nós ficamos felizes com isso, né? Quando nós podemos louvar ao Senhor. Então a irmã Márcia nesse momento estará louvando ao Senhor. Graça e paz, amados. A palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a música que eu vou cantar, espero que dê certo aqui, porque eu não costumo cantar com a letra aqui, né? Eu subimprimir. Ela fala assim, título da música: Nunca abandone a fé. Volta pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para adorar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão.
Deus abençoe a vida da irmã Márcia, né? Uma Márcia que sempre se apresentada aqui na frente, sendo usada por Deus para estar cantando louvores ao Senhor. Nesse momento, irmãos, nós vamos passar para a oração intercessória, e nessa noite nós temos algumas necessidades, nós temos alguns agradecimentos, claro, mas nós temos algumas necessidades de oração nessa noite. Nós temos pessoas que estão afastadas, né? Nós temos o vizinho do irmão Genivaldo, o irmão Miro, né? O irmão Miro está internado. Nós temos que orar por ele, para que Deus abençoe a vida dele, para que ele possa se recuperar. Nós temos a irmã Iracema, que também está afastada, não está podendo vir. Ela veio no domingo passado, mas não foi possível estar bem. Vamos estar orando pela vida da irmã Iracema. Vamos estar orando pela vida do irmão Antônio. O irmão Antônio não está conosco nessa noite, ele me ligou, falou que está muito doente, tomou um remédio lá, e o remédio causou um problema nele. E ele está de cama desde manhã. Tenho pedido que nós orássemos pela vida dele também, para que Deus possa estar recuperando a saúde dele. Quero que os irmãos orem pela Terezinha também, uma amiga minha, que está muito mal, fazendo hemodiálise, e que Deus possa abençoar a vida dela. A gente pediu que nós estivéssemos orando por ela nessa noite. Vamos estar agradecendo, né, pela vida da irmã Fabiana, que está conosco nessa noite. Ela está internada, né, passou vários dias internada. Uma Marta estava deixando nós a parte de tudo, e nós oramos pela irmã Fabiana, em casa, aqui na igreja, no culto de oração, e graças a Deus ela está conosco nessa noite. Bem, graças a Deus vai ficar melhor ainda, né? Quando tomar os remédios, não for mais preciso tomar. Então nós oramos e agradecemos pela vida da irmã Fabiana, que está conosco nessa noite. Devemos também, irmãos, orar pela mãe do nosso irmão Jair, que era da nossa igreja. Ela está internada, está no hospital, ele me falou agora há pouco, e ela está, não tem, assim, não se sabe quando ela vai ter alta. Então nós temos que orar pela irmã, pela mãe do irmão Jair também, tá bom? E aí, eu quero dizer para os irmãos que eu vou chamar uma pessoa aqui nessa noite para estar orando nesse momento de intercessão. Eu não vou estar orando, eu vou pedir que uma pessoa esteja orando aqui na frente. Eu vou chamar o irmão Raimundo, que vem aqui na frente. Ele estará orando por esses motivos. Provavelmente também ele estará perguntando se alguém tem algum motivo de oração nessa noite, né? Eu vou deixar que ele faça isso. E ele estará fazendo um momento de oração intercessória, tá bom? Nós estaremos orando ao Senhor. Graças e paz a todos. Amém. Vamos fazer esta oração desse pessoas. Não lembro o nome de todos, mas como eu foi falado, e certamente alguém deseja também que ore. Levanta as suas mãos se você precisa de oração. Que Deus o abençoe. Queremos que o nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele pode todas as coisas. Ele pode vir atender, mesmo naquilo que nós possamos pensar, que talvez não alcancemos. Mas nosso Deus é Deus para cumprir todos os seus desígnios, todos os propósitos para a vida da sua igreja. Amém? Soberano Deus, os pedidos que foram feitos, realizados, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos as tuas bênçãos sobre aqueles que se encontram, aqueles que não puderam estar aqui por motivos que só o Senhor conhece e sabe. Pedimos que o Espírito Santo Espírito possa visitar cada coração, confortando aqueles que estiverem coração enlutado, e a manifestação do teu Espírito, abençoe o nome de Jesus. E rogamos a Deus por cada mão que foi levantada, pedindo socorro, pedindo auxílio, seja qual for o motivo. O Senhor conhece. Faça segundo o seu querer, segundo o seu beneplácito. Em nome do Senhor Jesus. E as tuas bênçãos recaiam sobre a vida da sua igreja, onde o teu povo está reunido neste momento, com um verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus.
Deus abençoe a vida do nosso irmão Raimundo. E ele tem sido uma bênção para nós. Nós estamos felizes nessa noite. Tenho certeza que você que levantou sua mão nessa noite, você vai ser atendido conforme a vontade do Senhor. O Senhor atende na hora certa, né? O texto que nós lemos fala sobre isso, né? Assim diz o Senhor. Então nós temos certeza que o Senhor vai atender a sua necessidade. Agora, o Raimundo não perguntou, mas eu vou perguntar. Quem está feliz nessa noite, levanta a mão. Todo mundo está feliz, né? Graças a Deus por isso. Até as crianças levantaram a mão, elas estão felizes. Nós estamos felizes, graças a Deus por isso, né? Então nós temos que estar louvando e bendizemos o nome do nosso Deus. Nós vamos agora passar para um momento de dízimos e ofertas, e nós estaremos cantando o hino. Eu vou pedir para o Lucas vir aqui na frente, o hino de número 15, né, do cantor cristão, Maria Luísa. Enquanto nós estivermos tocando esse hino, enquanto nós estivermos cantando esse hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, poderão estar colocando no gasofilácio, aqui na caixinha, né? Talvez você esteja conosco nessa noite e fale, pastor, eu não trouxe dízimo, não trouxe oferta, não trouxe nada. Amém. Deus abençoe a sua vida também. Que você possa estar sendo abençoado nessa noite, tá bom? Mamãe Luísa agora está com a palavra. Teu filho,
Antes de você sentar, antes de vocês se manter sentados, nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pelos dízimos, pelas ofertas. E eu queria dizer para você nessa noite, você que talvez não pôde contribuir, porque está sem emprego, porque não sentiu o desejo no coração, ou porque você não está podendo, nós vamos orar pela sua vida também nesse momento. Nós vamos agradecer a Deus pelas pessoas que contribuíram e pelas pessoas que também não podem contribuir, porque eles não têm condições, tá bom? Nós vamos estar olhando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos nesse momento, Deus, agradecendo, Senhor, oh Deus, por esse momento, Senhor, de dízimos e ofertas, Senhor Jesus. Pai de amor, eu quero te pedir, oh Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa, oh Deus, que contribuiu, Senhor Jesus, e as pessoas que contribuem. Pai, aqueles, ó Deus, que não podem contribuir, Senhor Jesus, que muitas vezes não têm condições, ó Deus, ó Senhor, abençoe também essa família, Senhor Jesus. Se há alguém desempregado, Senhor Jesus, ó Deus, que seja feita na vida dessa pessoa a tua vontade, Senhor, para que ela possa, Senhor Jesus, encontrar um emprego também, Senhor Jesus, para a partir daí, ó Deus, contribuir, Senhor. E se há alguém, Senhor, que não sente o desejo no coração, Senhor, de fazer, ó Pai de amor, que o Senhor possa ajudar essa pessoa, Senhor, a estar diante de Ti, Senhor Jesus, para fazer a Tua vontade, ó Deus. Abençoe essa igreja, Senhor Jesus, e tudo que foi contribuído, ó Deus, seja para a edificação dessa igreja e para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu estarei convidando a equipe de louvor nesse momento, que vem aqui na frente. Depois da equipe de louvor, irmãos, o pastor Genivaldo estará trazendo a palavra e será com ele a partir daí, né? Tem a ceia, tem tudo. Será com ele a partir de agora, tá bom? Graça e paz, amada igreja. Vamos novamente ficar de pé. Vamos louvar ao nosso Deus.
Vim para adorar-te. Nós viemos aqui, Deus, para te adorar, para te servir, para glorificar o teu nome, Senhor. Nós estamos reunidos nesse lugar, somente por Ele e para Ele. te adorar,
te agradecer, porque nós nunca iremos saber o preço dos nossos pecados. Nós até imaginamos a dor, o sofrimento, mas não chega nem aos pés do que o Senhor passou. Mas nós estamos aqui, Jesus, nessa noite fria, para te adorar e dizer obrigado. Obrigado, Jesus, porque mesmo sem merecermos, o Senhor se entregou. O Senhor saiu do céu para essa terra de sofrimento. O Senhor pagou o preço. E nessa noite tão fria, nós estamos aqui para dizer, Jesus, que nós viemos te adorar, que nós viemos, Pai amado, dizer que o Senhor é amado, dizermos que nós te amamos. E hoje, venha para adorar-te, venha para adorar-te, a tua glória vai sempre. O Senhor nosso Deus és totalmente amado. Senhor Jesus, sei que o amor do teu nome é tão maravilhoso para mim. Obrigada, Jesus. A próxima canção que a gente vai estar cantando nessa noite é a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, nos deixou como exemplo, citado na palavra dele. Você possa sentir, nessa noite, o céu descer sobre a sua cabeça. Você possa se entregar nessa noite para Deus. Você possa sentir o poder de Deus. Você possa sentir o abraço de Deus nessa noite. Isso. Que você possa confessar o seu pecado, possa se arrepender do seu pecado nessa noite, mas que você possa abrir o seu coração, sem se importar com quem está do seu lado, da sua direita, do seu esquerdo, da sua frente, mas se voltar somente para Deus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
Antes de eu passar a palavra para o irmão Genivaldo, eu gostaria de fazer duas coisas que eu não fiz, né? A primeira é os avisos, vou deixar eles só para pegar. Então, irmão, nós teremos na terça-feira, tem a sua casa, né, irmã Nilson? O culto, né? Já está confirmado na casa da irmã Nilson, o culto de comunhão. Os irmãos que quiserem ir, tá bom? A perua vai sair aqui da porta da igreja, irmão Chico Francisco? 15 para 8. 15 para as 8? Tá bom. Então, terça-feira na casa da irmã Nilson. Aí nós temos um culto domingo que vem também. Quarta-feira o culto, temos um estudo muito bom. Tá bom? De 1 João. Nós vamos começar o capítulo 2 agora. Então eu quero que os irmãos venham orar na quarta-feira também com nós, tá bem? E outra coisa que eu não fiz foi ver se nós temos um visitante nessa noite. Nós temos a irmã Fabiana que está conosco, né? Ela é de casa, mas ela está conosco nessa noite. Nós louvamos a Deus pela vida dela. Nós temos a namorada do irmão Edu, que está conosco também. Oi? A Fabiana também? Ah, é? Que Deus abençoe a vida dela também. Nós temos mais alguma visitante essa noite? Pode levantar a mão. Não, né? Só você duas. Então que Deus abençoe. A partir de agora, o irmão Genivaldo está com a palavra. Pastor Genivaldo. Então vai um tempinho, né, irmãos? Eu ainda estou me acostumando ainda também com tudo isso, né? Vocês vão pregar também, não? É o costume, viu, irmão? Só que hoje só vai descer as crianças de 7 anos para baixo. Então as criancinhas maiores vão ficar aqui hoje para começar a entender as coisas que estão acontecendo. Vem cá, quem está aí de 7 anos para baixo pode vir aqui. Tem aí? Vem Manu, 7 anos. Vem cá, 7 anos. Vocês viram, irmão, que as crianças estão crescendo nessa igreja, viu? Né? Se eu chamar, vem todo mundo, vem um monte, né? Mas hoje as professoras pediram para descer só elas, tá bom? Que elas vão ter culto só para elas. Vamos estar orando por elas, tá bom? João Lucas, olha para mim. Não é para pular agora, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Vamos lá. Entendi. Pronto, é o outro culto também. Vamos orar, irmãos. Pai maravilhoso, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo culto, ó Pai, que as crianças vão ter. O momento delas lá, ó Pai, que o Senhor abençoe as professoras, Senhor Deus. Sê com elas, ó Pai, dando sabedoria, Senhor Deus, e entendimento. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, como aqui conosco, Senhor Deus, esteja falando aos seus corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode descer. Vai lá. Muito bem. Faltou um aviso. Está aqui, ó. Esse aqui o pastor não sabia. Tá bom? Então esse aqui, dia 11 e dia 12 de julho, às 14 horas, a IBF. Tá bom? Então, papai e mamãe aí vão trazer as crianças. Na quarta-feira, irmãos, a Márcia pede àqueles irmãos que puderem estar aqui. E ela não está aqui para falar o horário. Mas eu vou pedir para a Amanda descer lá. Da quarta-feira? Não, da quarta. Da quarta-feira, irmãos, para vir ajudar. Eu acho que vai ser na parte da tarde, tá bom? Quarta-feira à tarde, quem puder vir ajudar, nós vamos sair aqui pelas ruas do nosso bairro para convidar as crianças do nosso bairro para virem sexta-feira e sábado aqui, tá bom? Só para os irmãos que puderem, tá? Né? Eu estou aposentado, estarei aqui, né? E os irmãos que puderem estar aqui para ajudar a gente a distribuir os convites para a IBF. Tá bom? Que a gente visa também as crianças aqui do bairro, tá? Sempre tem uma grande festa porque as crianças do bairro também vêm. Fica aquele, né, clima de um monte de criança aqui, tá bom? Deus esteja aí abençoando. Nós estamos, né, pedindo aos irmãos. Está chegando aí a irmã Luciana, mas elas precisam de mais gente ajudando, viu, irmãos? Tá pouco aí o efetivo para cuidar desse monte de criança, tá bom? Então, os irmãos aí estejam orando, os irmãos, para que Deus levante, né, mais pessoas para estarem ajudando as professoras, né? Inclusive tinha um lugar para ir fazer fora, mas não vai dar por causa da falta de efetivo para ajudar no trabalho que seria realizado fora daqui, também como nós já realizamos em alguns lugares por aqui, tá bom? Então Deus esteja abençoando os trabalhos que nós vamos estar realizando, tá bom? Obrigado. Daí, como é que é o tema? Férias com Jesus. Ele está em todo lugar. Amém? Muito bem. Dito isto, nós temos uma série nesse mês também, né, a respeito, né,
do chamado, né, do cristão para a obra, para a salvação. E eu vou dar essa introdução hoje sobre conservando a vossa vocação. O texto que nós vamos estar lendo está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 3. Efésios capítulo 4, de 1 a 3. Está ali? Entrou? Muito bem. Diz assim o texto: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Muito bem. Eu queria pensar com vocês a respeito desse chamado, né? O tema é conservando a vossa vocação. Só para a gente entender, né? A palavra vocação, lá no original, ela tem o sentido de convite, chamado, né? Klesis, né? No grego lá, vai estar escrito assim. E quando a gente vai para a tradução, entender esse chamado, não é um chamado para um ministério, ou, né, ser pastor, ser diácono, né, ser só crente, mas é um chamado para a salvação. É um convite de Deus, né? Vai ter também esse significado, um convite divino que vem de Deus, né? E aí quando a gente vai para isso, a gente vai pensar o quê? Na salvação que vem através de Cristo. Então, Deus nos chama para abraçarmos a salvação em Cristo Jesus, né? Quando a gente vai para o contexto, né, do livro de Efésios, a gente vai encontrar esse livro dividido em duas grandes partes. São elas: do capítulo 1 ao capítulo de número 3, você vai encontrar essa questão doutrinária, onde Paulo ele apresenta, né, Jesus como sendo o enviado e que nós precisamos estar em Cristo. Então a questão doutrinária, ela vai falar para mim como que eu devo viver em Cristo Jesus, né? Ele começa lá falando dessas bênçãos espirituais que nós somos, né, que nos foi outorgada em Cristo Jesus. Ele vai falar que a graça, ela vem pela salvação, né? Não é por obras para que ninguém se glorie. Então ele está apresentando a questão doutrinária para a igreja de Efésios. E no capítulo 4, ao qual nós começamos, né, a estudar aqui com a igreja nesta noite, ele vai convidar a igreja a começar a viver a prática do 4 ao 6, a respeito de como nós vivemos a prática de estarmos em Cristo Jesus, né? Nós temos um texto muito forte conhecido lá em Efésios capítulo 6, que fala da armadura, né? Como nós devemos viver, né, com essa armadura, né? Então, para entender que ele está falando da vida prática a partir do capítulo 4, tanto que ele começa dizendo justamente isso, né? Que ele diz assim: rogo-vos que vocês vivam de maneira digna. Entende que ele está convidando a igreja de Efésios para viver essa vida em Cristo Jesus, tá? Então, tudo que ele fala do capítulo 1 ao 3, ele começa a convidar, a partir do versículo 4, a igreja a viver, né, esse caminho, tudo aquilo que ele está vivendo em Cristo Jesus, tá? Então é um desafio que ele começa a falar: eu ensinei vocês doutrinariamente isso, e agora eu quero que vocês vivam em prática tudo aquilo que vocês estão ouvindo e que ouviram eu falar. Então ele vai deixar esse pensamento. E aí a gente indo para dentro do texto, né, por versículo 1, a gente vai vislumbrando algumas coisas que mostram a questão que nós precisamos pensar nossa vida como uma vida prática em Jesus. Então eu não consigo me aproximar de Jesus e não ver transformação na minha vida.
O hino que a gente cantou, né, a primeira canção da equipe de louvor, diz justamente isso. Jesus Cristo mudou o meu viver. Se mudou o seu viver, significa que você vivia um tipo de situação antes de Jesus, e quando Jesus entra na sua vida, você passa a entender que você tem que viver na prática os mandamentos do Senhor. Por isso que ele disse também, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai. Então nós somos convidados a ter essa transformação, essa diferença entre nós e o mundo, e você vai encontrar isso em praticamente todo o Novo Testamento, convidando você a viver a prática disso aí. E quando a gente não está vivendo, ele fala assim, ó: rogo-vos que vocês abandonem as coisas do mundo, né? Lá em Romanos 12, ele vai falar isso, né? Que vocês vivam a vida de santidade, vivam para Deus, né? Então a gente vai encontrar isso aí, irmãos, toda hora e todo momento, em esse convite doutrinário e mandando a gente ir para a vida prática, né? E aí a gente tem que começar a pensar, né? O capítulo 4 apresenta uma questão muito forte, que eu e você precisamos pensar. Ele começa dizendo que Paulo ele é prisioneiro no Senhor, né? A palavra lá no grego é parakalo, né? Parakalo, né? Mas tradução mais correta, né? Então é uma questão em que ele está falando assim, ó: eu sou prisioneiro do Senhor. Só que Paulo, ele está falando isso porque a igreja de Efésios sabia que ele era prisioneiro lá em Roma. Mas ele quer enfatizar essa questão porque ele está demonstrando aqui, expressando a alegria dele de estar preso por causa do Senhor. Então ele abriu mão. Quando ele fala para a igreja viver, é porque ele também viveu tudo aquilo que ele precisava viver para o Senhor. E ele abriu mão de tudo isso por amor ao Senhor. Viver para o Senhor vai muitas vezes nos confrontar a abrir mão de algumas coisas que muitas vezes estão prendendo nossas vidas neste mundo. Então ele dá essa expressão. Não é algo que ele coloca como uma obrigatoriedade, né? Mas o convite dele é para que você e eu pensemos com amor e com carinho a respeito do processo que nós estamos passando neste mundo, a respeito das escolhas que nós estamos fazendo neste mundo. Por isso que ele fala, né, que essa questão é que ele quer que nós vivamos o quê? De uma forma digna do chamado que vocês receberam do Senhor. Qual foi o chamado que Deus fez na sua vida? Ele te tirou das trevas e colocou você na luz. Ele trouxe você para a luz. Então nós precisamos trabalhar essa proximidade espiritual com Deus, porque é só próximos de Deus, irmãos, que nós conseguimos. A palavra vai falar que nós precisamos buscar este Deus a todo momento, precisamos encher nosso coração das coisas de Deus, nós precisamos estar próximos deste Deus para poder andarmos na luz. O desafio do cristão a todo momento é entender essa proximidade emocional que nós precisamos ter com Ele. Essa palavra ela nos convida, nos encoraja, nos leva a buscar realmente essa vocação do Senhor. Essa expressão, viver de maneira digna, ela vem como um desafio, Por isso que lá no 2, eu falando da questão da doutrina, ele vai falar no capítulo 2, versículo 10, isso aqui, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Deus está esperando de mim, de você, essas boas obras, boas obras em que as pessoas enxerguem. O desafio, irmão, de ser sal e luz é justamente esse, É a gente entender esse chamado de Deus para a nossa vida. E às vezes nós estamos muito envolvidos com tantas coisas nesse mundo e acabamos não mais nos preocupando com esse chamado da salvação para as nossas vidas. Nós estamos correndo,
né? Hoje de manhã nós falamos a respeito disso, na questão da família, né? Desafio para você vir também para a escola dominical, aprender sobre família, né? O processo, toda a construção da ideia da família dentro do contexto bíblico, porque existem hoje, irmãos, muitas características de famílias neste mundo que nós estamos vivendo. E não só isso, nós nesse corre-corre do dia a dia, nós acabamos abraçando esse corre-corre, sim ou não? Né? A gente acaba abraçando esse corre-corre. É para o trabalho, para casa, para lá, para cá, para lá. Agora é hora disso, é hora daquilo. E Deus? Né? E aí a gente esquece, Deus fala assim, não andeis ansiosos. Né? E a gente está correndo atrás de dinheiro, correndo atrás da saúde, correndo atrás de um monte de coisa. Né? Correndo atrás dos netos. Literalmente, né, irmãos? Correndo atrás dos netinhos. Né? E aí a gente corre, e a gente acaba esquecendo da nossa vida com Deus. Então, eu queria desafiar você a nesta noite, você começar a pensar um pouco a respeito dessa questão. O versículo 17 do capítulo 3 vai dizer isso aqui, ó: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Percebe que ele está ensinando, né, como que nós devemos viver, e depois ele vai para pedir para a gente viver isso aqui, porque o Cristo estando arraigado, alicerçado nos nossos corações, nós vamos conseguir fazer realmente Cristo brilhar através das nossas vidas. Porque ele fala isso aqui, ó, no versículo 18: possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Entende? Está ligado? Nossa vida tem que estar ligada a Cristo, né? E aí a gente tem que pôr em prática Cristo em nós. Nós temos que começar a pôr em prática Cristo em nós. Tudo isso, irmão, a gente está vendo só no versículo 1 do capítulo 4. No versículo 2, ele vai destacar também alguns pensamentos. Vamos lá. Sejam completamente humildes. Diga comigo, irmãos. Sejam completamente humildes. E não só humildes, né? Mas ele vai dizer assim: e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui começam os desafios, né? Paulo, ele apresenta todo esse processo em Cristo, e ele convida você a viver dessa maneira digna. De que forma? Na humildade, na docilidade e no amor de Cristo Jesus e na paciência. São temperamentos difíceis de viver, sim ou não? É ou não é? A gente perde a paciência muito fácil, não é? A gente, às vezes, quando a gente vê, né? Não tinha um negócio aí de calçar a sandália da humildade? Não tinha? Um programinha aí, não é? Né? Por quê? Porque o cara tinha que calçar, porque, né, para ele ser humilde. Né? Porque a gente olha para o ser humano, essa individualidade do ser humano é algo excepcional, irmão. É ou não é? Não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu quero? É ou não é? Se deixar para escolher a cor que vai pintar a igreja, irmão, ela vai ficar, como é o nome lá? Um arco-íris. É ou não é? Porque cada um tem um gostinho. Não, irmão, já falaram para mim que ano que vem não quer igreja mais tangerina. Acabou o tangerina, viu? Pode ser. Olha, irmão, vai mudar mesmo. Mas para a gente chegar no consenso, nós vamos ter que sentar e conversar. Entendeu? Mas você entende? Essa individualidade do ser humano, ela está em todo lugar na minha vida e na sua vida. Por isso que ele está desafiando a gente a pensar nessas questões. Sabe, a gente enxergar a necessidade de deixar Cristo reinar, enraizar no nosso coração. Essa questão é muito forte, né? Você pensar nesses fundamentos dentro da nossa vida. A gente está escolhendo carro, a gente está escolhendo casa, a gente está escolhendo, baixinho, a gente está escolhendo namorado, a gente está escolhendo namorada, né? E irmão, a gente às vezes não pergunta para Deus, né? A gente às vezes não pergunta para Deus. E Deus tem que estar nesse meio também, irmão. Sabe por quê? Porque você vai ser uma só carne, amigo. Eu estava explicando para os jovens hoje
a questão do papel colando, né? Você junta um papel no outro, ele vira um só, quando você cola. Tenta tirar depois. Se você tentar separar, por isso que Deus fala que Ele não quer, né, que seja indissolúvel o casamento, né? Porque quando você começa a rasgar aquele papel colado, ele puxa de um lado, puxa do outro, e fica um pedaço para cá, um pedaço para lá, mas não sai mais inteiro. Porque virou um só, colou, juntou. É isso, a visão é essa. Então a gente, sabe, a gente luta, a gente briga com essas coisas o tempo todo, né? Essa individualidade do ser humano, ela é de vocês, é minha, não tem jeito. Mas a gente tem que cuidar para viver completamente. Paulo vai falar assim, ó, completamente em humildade. Isso é quando você para ouvir o outro. É quando você para até para, sabe, vamos fazer desse jeito, irmão, para a gente ficar em paz, para a gente ter harmonia, para a gente ter tranquilidade. A gente vai aprendendo a viver, a conviver. Eu aprendi tanta coisa com a Márcia, que eu não gostava, a gente vai passando por cima e vivendo, e aprendendo a amar ela também, do mesmo jeito. Senão não dá certo, né? Eu expliquei isso para os jovens. A gente tem que abrir mão, às vezes, algumas coisas que dá, e a outra tem que respeitar aquilo que não dá. Entende como é difícil essa questão? A gente viver nessa humildade, sabe? De dia a dia. É um desafio, irmão. Mas por que Paulo está pedindo isso? Porque nós temos que estar com isso na nossa cabeça. Porque se a gente não pensar nisso, a gente não vai, irmão. A gente vai pôr a individualidade nossa sempre à frente das coisas que nós queremos. Então essa questão ela é muito forte, né? Ao ponto de lá em Mateus 5 falar que as pessoas que são elas nas bem-aventuranças, ele apresenta esse tipo de pessoas, os humildes, são aqueles que vão ver, que vão estar diante de Deus, que vão herdar a terra, os puros de coração. São as bem-aventuranças, por quê? Porque são bem para o futuro, não é para o agora, é para o futuro da pessoa. Então nós precisamos aprender a trabalhar essas questões da nossa vida, né? Nós encontramos essas características que levam a gente, sabe o quê? A ser justamente, irmão. E a gente continua, né, em Mateus 5 lá, depois que ele termina de falar das bem-aventuranças, ele vai falar justamente da questão de ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra e luz do mundo. Fala, inclusive, né, das pessoas que precisam entender este amor de Deus, né? Precisam entender. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele está falando que essas pessoas que querem viver as bem-aventuranças do Senhor, elas vão ser sal e luz, né? Lembrando que o sal naquela época ele era muito usado para conservar, né? Não só para dar sabor, mas também para conservar. Então essa questão de como cristão ser sal da terra e luz do mundo, ela envolve não só você dar um tempero, mas você também conservar as características de Cristo na sua vida e na minha vida. Nós precisamos fazer isso. Pensar nessas características em nossas vidas, né? Como nós estamos, né? A grande pergunta é como nós estamos vivendo em Cristo, com as pessoas que nos veem, tanto na igreja quanto no mundo. Somos sal da terra e luz do mundo, né? Versículos 13 e 14 de Mateus 5 vai falar sobre isso. Nós sermos esse sal e essa luz. E nós vemos muitos cristãos hoje envolvidos em tantas coisas, preocupações, atividades, né? Não estou dizendo, irmão, que você não é para correr atrás do prejuízo, não, viu? Tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que fazer, né? Mas pensar um pouquinho que você é cristão não só quando você vem aqui neste lugar. Você é cristão andando pelo mundo. Por isso que é no mundo. Por isso que ele fala, vão pelo mundo. Quando vocês estiverem indo pelo mundo, vivam, estejam vivendo. Não dá para viver aqui. A gente não vive 24 horas na igreja, não é? A gente tem que viver o cristianismo lá fora, no nosso dia a dia, né? Então, pensar a respeito dessa luz que você transmite, você está transmitindo no mundo, com toda a humildade, docilidade, e às vezes é difícil, né? Essas ações acontecerem. Pessoa dócil, irmão. Quantas pessoas dóceis você conhece realmente?
Quantas pessoas dóceis? É difícil, né? Pessoa dócil é aquela pessoa que está tudo em paz, está tudo tranquilo. Tá bom, fica calmo, vai dar certo, a gente vai, a gente consegue. Não, mas você. E a pessoa fica mais nervosa, porque você está dócil. Porque você não está também estressando com ela. Sim ou não? Né? A pessoa fica lá. E você, estou entendendo você, vai dar certo. Fica em paz. Né? Discussão de trânsito, quantas vezes a gente não vê, né? Um cara nervoso lá e eu, não, tudo bem, senhor, a gente vai, eu vou pagar, pode ficar tranquilo. Aí o cara, não, mas você não viu o que você fez? O cara já falou para pagar. E o cara está lá brigando, querendo, né? Aconteceu outro dia uma comigo com o Chico, né, Chico? O motoqueiro, eu estava dirigindo a perua, irmão. O motoqueiro parou, eu olhei, falei, agora ele vai. E não foi, ele parou, eu bati na moto do rapaz. Rapaz, falei, meu querido, desculpa, perdão. Fique em paz. Machucou, quebrou alguma coisa, eu vou limpar, pode ficar tranquilo. O cara, não. Aí o cara baixou e viu que não ia ter confusão. Aí ele foi embora, porque não aconteceu nada. Foi um negócio assim bem suave, porque na hora que eu vi que estava ali, ele parou, não foi. Você entende? A gente, irmãos, a gente é desafiado em todo momento a viver essa docilidade. Em casa, então, é difícil, não é? O Genivaldo, aguentar o Genivaldo, irmão, não é fácil, não. Né, Márcia? A Márcia está aí, agora tem que falar, e eu estou olhando para mim de manhã, ela não estava, desceu, eu falei, do jeito que eu quis aqui, todo mundo ouviu. É ou não é? Mas agora ela está ali, eu tenho que falar olhando para ela. Aguentar o Genivaldo não é fácil. Só que eu vou falar para vocês, estão ouvindo aí, Márcia? Aguentar a Márcia também não é fácil, não. Ela está aí, não é? Porque é verdade. Entende que a gente é difícil, irmão, né? Essa docilidade ela é difícil, mas o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Não desista de ser dócil. Sejam completamente dóceis. Irmãos, isso é cultura da cabeça aqui, ó. Você tem que trabalhar isso aqui. Por isso que Deus pôs para a gente ouvir. Você já sabe que tem que ser dócil, sim ou não? Mas Deus está falando através de Paulo. Deus está falando para a gente refletir, para a gente pensar. Por isso que você precisa, me desculpe, você precisa ler a Bíblia na sua casa. Porque você vai ler nela bênçãos para a sua vida. Sabe, você vai fortalecer. Às vezes você está passando por dificuldade, mas você não lê, você não pega, não abre. O Senhor quer falar, irmão, né? A pessoa fala assim, não, eu vou na igreja, porque naquela igreja Deus fala. Deus fala, está falando agora. Só que Ele está falando através da Bíblia. E se você ler em casa, vai ser a mesma coisa. Só peça para Deus, Senhor, me dá discernimento para mim entender a Tua palavra, para mim ter, para mim absorver o Teu ensinamento a partir do momento que eu vou pegar essa palavra para ler. Nós temos que pedir isso para Deus, e Ele dá. Porque a palavra dele diz que Ele dá. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele não está falando que é para um ou para outro, está falando que é para todos, né? Essa questão de você achar, não, mas o irmão fala assim porque ele estudou, porque ele tem o dom. Não, irmão, está falando aqui, não está falando que é só para essas pessoas. A palavra de Deus está dizendo, aquele que estiver para todos. E nós temos o costume de ficar direcionando a sabedoria de Deus para a vida dos outros. Como também temos o costume de falar, nossa, fulano não é dócil, não está aqui, devia estar aqui para ouvir. Né? Não é isso que a gente faz às vezes? A pessoa não está aqui. Por que ele não veio hoje para o culto? Né? Por que a pessoa não está aqui? Gente, nós precisamos aprender que Deus quer falar conosco. Não é com as pessoas que não estão aqui. E hoje tem ali muita gente ouvindo também, né? Antigamente era só aqui mesmo, mas tem gente ali. Mas a gente tem que trabalhar essa questão na nossa vida. O verso 3, ele vai fechar esse pensamento para dizer para você que você precisa estar no Espírito Santo de Deus. Que esse Espírito que age através da minha vida e da sua vida nessas questões, façam todo o esforço para conservar. Irmãos, presta atenção nisso. Façam. Entende que são verbos que mandam você agir. É atividade igreja.
é vida, é movimento, né? Eu tenho colocado na igreja agora, a igreja fazendo, né, os movimentos lá, né? Assíduo em movimento, aí está lá, assim, andando, fazendo as coisas, né? Mas é isso mesmo, você tem que estar em movimento, agindo das formas. Façam todo o esforço para conservar o quê? A unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Nós precisamos buscar o enchimento do Espírito. O próprio livro de Efésios, em 2 ocasiões, vai apresentar essa questão para mim e para você. Lá em Efésios 4:30, ele diz o quê? Vamos lá. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha a salvação aí de novo. Mas está falando para quem não entristecer o Espírito Santo? É o Genivaldo? É só o Genivaldo? Não entristeçam todos. Mais uma vez o todos aqui. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Não entristeça o Espírito Santo, irmão. Então ele está falando de um esforço que vem de quem? Do Genivaldo, para não entristecer o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Muitas vezes magoando meu irmão. Muitas vezes não se preocupando com os pecados que vão acontecendo na nossa vida no dia a dia. O irmão viu a leitura do pastor aqui. O pecado, irmãos, é coisa que deixa Deus triste. Graças a Deus que lá em João, capítulo 1, versículo 9, ele diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, então não carrega o peso do pecado na sua vida. E é isso também que Deus está ensinando. Você se arrependeu, você está em Cristo Jesus. E eu já vou dar uma palhinha aqui da ceia, que eu ia falar na hora da ceia, mas não vou falar mais. Paulo, quando ele está conversando sobre a ceia com os irmãos de Coríntios, ele está chamando a atenção daqueles irmãos, porque eles estavam um atropelando o outro para comer, né? Acho que era tudo gordinho, viu, irmão? Que nem eu sei, mas eu não atropelo não, viu, irmão? Pode olhar para mim, eu sou gordinho, mas não tem esse negócio de atropelar. A gente espera, que a gente gosta de comer mesmo, a gente come. Vamos lá. Irmãos, eles estavam lá, não respeitavam se o outro ia ficar com fome ou não. E era ceia. Você entende? Paulo fala aqui na ceia, os caras. Porque antigamente, naquela época lá, eles tinham a parte da refeição, depois eles iam para a ceia. Mas os caras, impressionante, né? Era tudo bom de boca. Comia pé de galinha, comia tudo. Ai. Comia giló, eu não gosto de giló também, né? Comia giló, comia pepino, né? Fala para a Márcia que o pepino rouba o sabor das coisas. Você põe o pepino no tomate, o tomate perde o sabor, né? Ela disse que não, eu não gosto, né? Então, né? Mas a gente pensar, sabe? Né? A gente, sabe, fazer esse esforço para a gente deixar o Espírito Santo crescer dentro de nós, né? Esse esforço para, sabe, essa natureza individualista cair fora. E a gente começar a viver o melhor de Deus, através do Espírito Santo. Então, eu e você podemos entristecer o Espírito Santo, sim ou não? Está dizendo aqui. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Outra coisa que ele vai falar, lá no 5,18, justamente isso, enchei-vos do Espírito Santo. Né? Ele vai falar, não vos embriagueis com vinho, que há discórdia, contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque o Espírito traz equilíbrio, traz paz. A igreja precisa viver esse equilíbrio, essa paz, porque vocês estão selados pelo Espírito Santo da promessa para a redenção. É o que a palavra de Deus diz para nós. Então nós somos essas pessoas, e isso tem que alegrar o nosso corpo, e quem sabe impulsionar a minha vida, impulsionar a sua vida. Nós precisamos nos encher desse Espírito Santo. Por isso que ele vai falar lá em 1 Coríntios, né? Dessa questão. O homem deve analisar-se a si mesmo, né? E eu queria até chamar a atenção, já pensando na ceia do Senhor. Irmãos, a ceia do Senhor é um negócio muito importante, porque lá em 1 Coríntios ela fala que quando nós fazemos isso é para relembrar a morte e o sacrifício de Cristo até que Ele venha, né? E aí no versículo 26, que a gente normalmente não lê, de 1 Coríntios 11, ele vai falar o quê? Porque sempre que comerem deste pão, vai falar dessa questão,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E no 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha só como isso é preocupante. Porque é aquela pessoa que não entendeu ainda, que tem que viver no Espírito, tem que, sabe, né, confessar os seus pecados e viver esse melhor de Deus a cada dia. A gente não está sujeito a errar, irmãos, né? O Du estava falando para mim, ó, você vai pecar, cuidado para não ficar pecando aí na hora da ceia, hein? Né? Porque eu estava lá chamando lá o povo, achava que eu estava nervoso. Não estava nervoso, não, estava só brincando, né? Mas a gente tem que pensar nisso, porque a gente peca, irmãos, não tem jeito de não pecar. E aí ele fala assim, e aqui é preocupante, porque tem muita gente que eu sei que pensa que, ai, hoje eu briguei com a Márcia, então eu não vou tomar ceia. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando para mim e para você. Olha o que diz no versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, examine. O homem a si mesmo. Você examinou? Significa que você foi para 1 João 1:9. Se confessarmos, é isso que você tem que fazer. Está entendendo? Então hoje nós vamos orar daqui a pouco por isso. Pra gente, se a gente pensou em, né? Hoje eu não estou bem com o meu namorado, com a minha esposa, com o meu pai, eu não estou bem com a minha mãe, eu não estou bem com o meu marido, eu não estou bem com o meu vizinho. O conselho de Deus para mim e para vocês: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma. Está falando para você não participar da ceia? Você está falando assim, ó, então, coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque você confessou. Você foi purificado pelo sangue de Jesus a partir do momento que você confessou. Então não tem peso. Você não pode carregar o peso do pecado na sua vida, meu amado. Você tem que se preocupar, claro, se você estiver vivendo em pecado, na prática do pecado. Não o fato de você pecar e você errar, né? Porque o pecado, ele não pode subjugar o que Cristo fez por você, né? Não existe pecado que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então, se você não está nessa condição, vamos confessar, vamos conversar com Deus e vamos nos purificar diante de Deus. E então ele diz assim: então coma e beba do cálice. Esse é o conselho para mim e para você. Então viver essa humildade, essa docilidade, essa paciência, né? E aí eu queria lembrar só de uma história para a gente entender isso, esse pensamento, e a gente ir para a ceia. Diz uma ilustração que os homens entraram no barco e foram mar afora, né? E nesse caminho lá, todos remando, era um barco mesmo, não era um navio, tá? Eles estão lá remando e tal, e de repente começou a vir a turbulência lá no mar, lá começou a ficar agitado. E aí cada um começou a remar para o lado que dava, para o lado que queria, né? Aí o barco começou a ropiar lá, começou a rodar e não iam para lugar nenhum e estavam no meio do negócio lá, né? E aí eles se desesperaram, aí respiraram fundo, calma, um pediu calma lá, e aí todos juntos para o mesmo lado, aí voltaram a cabeça para o mesmo lugar tal, e começaram a remar de novo e sair do mar, né? Foram atravessar lá a parte do mar bravo. O que eu queria dizer para você nessa noite? Que em muitas situações, nós, como igreja, como família, como sociedade, nós precisamos olhar, né? A história fala que esse barco é a igreja. Então eu vou falar para vocês hoje. Nós somos esse barco, estamos neste barco. E que nós precisamos remar todos juntos para o mesmo lado. As turbulências vão chegar? Vão chegar, porque elas são inerentes a todos nós, né? E nós precisamos agir com humildade, docilidade, paciência e amor. Porque quando nós começarmos já a agir assim, quando um levantar a voz para chamar o povo para a centralidade de tudo aquilo que nós vamos viver, nós vamos conseguir atravessar esse mar. Mas se nós continuarmos, cada um sem paciência, sem humildade, sem docilidades, irmãos, sem amor, nós vamos ficar rodopiando. E aí é o perigo de nós afundarmos, né? Então, o conselho que eu deixo para mim e para você nesta noite, que Deus colocou no meu coração: vamos viver no Espírito Santo de Deus.
vamos deixar o Espírito crescer dentro das nossas vidas. Vamos deixar a docilidade, a amabilidade, a humildade crescer a cada dia nas nossas vidas. Que Deus abençoe nossas vidas, que nós possamos, como igreja, ser essa igreja que atravessa os mares e chegamos no destino final, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Amém. Então vamos agora para a parte. Pastor, me ajuda aí, fica aí. Se eu der uma garrafinha aí, só me ajuda, né? Eu vou convidar os irmãos. Eu já comecei certo, né? Vamos descer aí para a ceia. Convidar os irmãos que vão nos ajudar, irmão Adolfino, irmão Francisco. Muito bem. Eu queria orar pensando justamente no conselho de Deus para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba, coma o pão e beba o cálice. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, e nós vamos orar pedindo a Deus que realmente, se nós estávamos com esse sentimento de alguma coisa, eu não sei, não estou profetizando, não estou falando o nome de ninguém, eu vou orar por mim. Quero que você ore por você nesse sentido também, tá? Colocando diante de Deus a sua vida, e se existia algum empecilho, que nós possamos confessar agora e participar dignamente da ceia do Senhor. Oremos. Pai maravilhoso, Deus bendito, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Gratos, Senhor Deus, por este momento único nas nossas vidas, em que nós recordamos, ó Pai, o sacrifício do teu Filho amado, Senhor. Tua palavra nos convida, Senhor Deus, a nós examinarmos a cada um de nós. E agora, Senhor Deus, diante de Ti, eu, Genivaldo, me coloco diante de Ti, ó Pai. Senhor, peço perdão, Senhor Deus, pelos pecados, Senhor Deus, que eu tenho cometido. Peço perdão, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia diante de Ti, ó Pai. Eu agora confesso a Ti, Senhor Deus. Sei que sou um homem falho, preciso da Sua graça. Então abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, que nós possamos participar com alegria deste momento. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Eu vou convidar você que vai participar a ficar de pé. Nós vamos estar neste momento distribuindo os elementos de irmão. Nós vamos estar. A equipe de louvor, até esqueci de chamar. Mesma gafe que todos os pastores cometem, né? Em vez de chamar a equipe, já vou começar. Quando estiver tocando, irmãos, eles vão distribuir os elementos. Os irmãos aguardem, sentem, né? E aí nós vamos dar prosseguimento assim que os irmãos distribuem. Por gentileza, irmãos. Nós não podemos. Nós sabemos que não temos esse amor profundo de Deus por mim e por você. Obrigado, Senhor. Seu nome o Rei dos Reis.
de Deus diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor, nós vamos participar desse momento. Queria convidar o irmão Francisco, que está orando neste momento. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado porque Jesus morreu por nós. Aumente a família que participa deste ato, Senhor. Obrigado. Obrigado porque Jesus morreu por nós. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Participemos todos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor, nós vamos participar desse momento. Convidar o irmão Dolfino, que está orando neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de participar, Senhor Deus, da ceia do Senhor, Pai. Te agradecer, Senhor Deus, pelo teu grande amor, entregou o teu Filho para morrer na cruz do Calvário e derramar o sangue para a salvação de todos existentes na face da terra, Pai. O Senhor teve misericórdia de nós, por isso estamos aqui te agradecendo por este momento, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Amém. Glória a Deus. Diante de ti, meu Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu sacrifício. Hoje te agradeço, Senhor Deus, pela honra que o Senhor me dá, Pai, de poder participar desse momento único na vida da tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este presente. Eu me sinto, Senhor Deus, como teu servo, um prisioneiro seu, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua igreja, por esse amor, pela comunidade, Senhor Deus, tão abençoada que o Senhor tem colocado neste lugar, Pai. Que essa luz brilhe muito, Pai. Que, ó Pai, nós possamos, Senhor Deus, ser reconhecidos pela luz de Cristo brilhando em nós. Abençoa o teu povo, Senhor Deus. Nos dá, Pai, uma semana cheia da tua paz, cheia do teu amor, cheia da tua graça, cheia de humildade, cheia de amor, docilidade, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ficar de pé, nós vamos terminar cantando essa canção. Oh Deus. Yeshua, que ouça o seu clamor, Yeshua, igreja, você está anunciando ao mundo, até que ele venha, anuncie, caminhe por este mundo, declarando, exaltando, testemunhando, glória
Pai, e as consolações infindáveis do Espírito Santo de Deus seja com a sua igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir aí, irmão. Terminamos. Deus abençoe. Boa semana em nome de Jesus.